paz do Senhor, amados irmãos, já estamos em vivo através da IPJS, página no Facebook, e através também da 95.7 Rádio Shekinah. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através da página, através da rádio. Deus te abençoe. Quem nos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, presbítero Josimar, desde a cidade de Catuete. Estamos aqui transmitindo o programa Defendendo a Sã Doutrina. É mais um podcast. Já tivemos um podcast semana passada, onde nós tratamos de um tema aqui que falava sobre: pode uma pessoa casar-se de novo enquanto o primeiro cônjuge está vivo? Já trazemos esse tema, amados irmãos, e nesta noite eu quero compartilhar outro tema da palavra de Deus. O tema desta noite nós vamos falar sobre heresias, um tema conhecido dentro da teologia como heresiologia, um tema dentro da teologia, e nós vamos falar sobre heresias. O que é heresias? Amados irmãos, vivemos num tempo aí onde tem levantado falsos profetas, falsos mestres, e tem lançado muitas heresias e tem enganado muitos irmãos. O tema de hoje à noite é heresias. Amados irmãos, eu quero ler uma palavra aqui para nós começarmos esta noite maravilhosa. Depois desta palavra eu quero orar juntamente com você que está nos acompanhando através da página, desde a sua casa aí. Vamos ler a palavra de Deus em João 8,32. João 8,32, amados irmãos, nos diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vamos orar neste momento. Soberano Deus, amado Pai, Senhor Jesus, damos início, Senhor, a mais uma edição do programa, Senhor, deste podcast, Defendendo a Sã Doutrina, meu Deus, através da página, Senhor, do Facebook, através da rádio, Senhor, meu Deus e meu Pai, 95.7, venha visitar cada irmão, cada irmã, cada amigo, Senhor, que está nos acompanhando neste momento, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para interpretarmos a Tua palavra da maneira correta, Senhor. Meu Deus, nos ensina as Tuas verdades. Queremos conhecer cada dia mais, Senhor, a Sua palavra, para que um dia, Senhor, quando Tu voltar, possamos entrar no novo céu, na nova terra. Nos dê entendimento, Pai, da Tua palavra. Não nos deixe ser enganado pelo inimigo. É o nosso pedido nesta noite, Pai. Abençoa cada um que estará acompanhando este programa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Vamos aí sobre heresia. Vamos falar sobre heresia nesta noite. Você que está na tua casa aí, você pode pegar a tua Bíblia aí e acompanhar dentro da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, você pode acompanhar. Eu vou estar mostrando dentro da Bíblia sobre esse assunto nesta noite, que é sobre heresia. Vamos meditar? Eu quero ler alguns textos aqui, e você que está me acompanhando, você vai ouvindo aí e preste muita atenção no que nós vamos aprender nesta noite. Religiões. Há religiões ensina boas regras de conduta, mas há outras que acabam colocando no coração dos seus seguidores um temor num Deus pessoalmente desconhecido. Entre elas, existe algo em comum: não servem ao Deus vivo e não transformam vidas. As religiões têm sido uma das organizações mais poderosas da história. Além do cristianismo, há 10 grandes religiões no mundo. Existem várias religiões no mundo, amados irmãos, e algumas religiões, amigo que está nos acompanhando, algumas religiões seguem o Deus vivo e algumas religiões seguem um Deus desconhecido. Nós, cristãos, seguimos a Jesus Cristo, Filho de Deus, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Então existem várias religiões neste mundo, e dentre elas existem as religiões boas,
que trazem ensinamentos bons que nos vai levar para a vida eterna, mas também existe aí as religiões que nos leva para um lugar de perdição. Aqui nós vamos ver que existem muitas religiões. Uma das grandes religiões que temos aí é o judaísmo, outro é o cristianismo, duas grandes religiões que nós podemos ver no mundo a qual nós vivemos. E cada religião, ela tem a sua crença, tem as suas tradições e as suas filosofias. O tema de hoje é heresias. Olha só, então existem várias religiões, como nós estamos aprendendo nesta noite, e cada religião, ela ensina de uma maneira. Cada religião tem o seu ensinamento. Cada religião, ela tem a sua doutrina, as suas regras, os seus ensinamentos. Algumas religiões, preste muita atenção, algumas religiões, elas vão ensinar de acordo com a Bíblia Sagrada, mas algumas religiões, elas vão ensinar fora da palavra de Deus, ou seja, vai ensinar algo que não se enquadra na palavra de Deus, e é isso que nós devemos cuidar aí para não cair numa heresia. O que é uma heresia, Josimar? Presbítero Josimar, a heresia é uma falsa doutrina. E quantas falsas doutrinas têm surgido hoje em dia? E talvez por ter muitas religiões, muitos já nem sabem mais no que acreditar. Isso é certo, isso é errado, o que, se eu fazer isto, se eu não fazer isto, eu vou estar pecando contra Deus. Porque tem algumas religiões que obrigam os seus adeptos, os seus seguidores a fazerem coisas fora da palavra de Deus. Preste atenção, tem algumas religiões que levam os seus seguidores a fazerem coisas fora da palavra de Deus. Cada religião tem a sua doutrina, tem o seu ensinamento e nós devemos cuidar. Amados irmãos, tem 3 tipos de doutrina e nós vamos dentro da Bíblia Sagrada encontrar os 3 tipos de doutrina que existe na Bíblia Sagrada. Vamos ver? A primeira doutrina que nós vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada é a doutrina, de Deus, a doutrina divina. Existem 3 tipos de doutrina e a primeira doutrina é a doutrina de Deus. O que é doutrina, presbítero Josimar? A doutrina é uma instrução, é um ensinamento. Então, existem 3 tipos de doutrina e a primeira doutrina é a doutrina divina. A doutrina divina é a palavra de Deus. Mateus 7:28, eu quero ler aqui juntamente com você, que está aí na tua casa, você que está através da rádio nos acompanhando. Mateus 7:28. Deus abençoe você que está nos acompanhando através da página IPJS. Você pode aí deixar nos comentários aí, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, nós vamos te responder e dentro da Bíblia Sagrada nós vamos aí trazer a resposta para você. Mateus 7:28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Aqui nós vemos Jesus Cristo pregando e o povo se maravilhava com a doutrina dele. Então existem 3 tipos de doutrina. A primeira é a divina. A doutrina divina é a doutrina que vem diretamente do céu para a nossa vida. E essa doutrina divina, ela vem através da palavra de Deus. Outra doutrina que existe, outro ensino, é a doutrina humana. Isto mesmo, não tem só um tipo de doutrina. Tem a doutrina divina, que é a doutrina que Jesus Cristo ensina, que é a palavra de Deus. A doutrina humana, Colossenses 2:20, eu quero ler nesta noite, nós vamos ler aí muito versículo nesta noite, para os irmãos compreender a gravidade das heresias na atualidade. Olha só, a primeira doutrina então é a doutrina divina, Mateus 7:28, os ensinamentos de Jesus. Esses são os corretos. Agora existe a doutrina humana, Colossenses 2:20. Olha só, irmãos, Colossenses, amigo que está me acompanhando, Colossenses 2:20 diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que sujeitam a regras
como se ainda vivesse no mundo. Não toque nisto, não come disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destrói com o uso. São preceitos e doutrinas de homem. Prestou atenção na palavra de Deus? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Colosso, que existe a doutrina humana, são regras humanas. Você já deve ter ouvido aí algumas regras humanas, onde muitos aí, eles condenam comer alguns alimentos, dizem que alguns alimentos não podem se comer, dizendo que muitas vezes que isto é pecado. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara em dizer: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destrói com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. Isto mesmo, se você olhar aí em Colossenses 2:20 até o 22, você vai ver que tem a doutrina de homem. E quantos homens hoje têm colocado doutrina aí que não é doutrina de Deus? Isto, tem doutrina aí que tem certo tipo de alimentos que não podem comer. Irmãos, isto é uma heresia. Isto é uma heresia, porque nós que já nascemos de novo, já fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós acreditamos diferente. Isto, vamos adiante aí então. Mateus 15:8, eu quero ler também, Mateus 15:8, as palavras do Senhor Jesus, relatados segundo Mateus. Mateus 15:8, olha só, irmãos, amigo, Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mais uma vez aqui, Jesus falando sobre a doutrina humana. Então existe a doutrina divina. Nós já vimos aqui em Mateus capítulo 7, verso 28, a doutrina divina é a palavra de Deus. Agora, a doutrina humana são regras que os homens colocam que estão fora da palavra de Deus. Isto, você vai ver aí algumas doutrinas que o povo tem colocado aí, você talvez vai até se espantar, mas tem doutrina aí que está totalmente fora da palavra de Deus. Até um certo tempo você pode procurar aí que colocaram uma doutrina que usar roupa vermelho era pecado. Aonde está isso na Bíblia? Você vai ver a gravidade dessas doutrinas. Isso é coisa de doutrina humana. Muitos falam que usar roupa vermelho, antigamente, creio que hoje já olharam para a Bíblia Sagrada e já compreenderam que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A cor da roupa que você usa não interfere em nada na tua vida. O que interfere é você andar fora dos preceitos, dos mandamentos de Deus, andar com a roupa aí sensual, com a lascívia, isso sim vai prejudicar você. Mas agora, andar com a roupa vermelha, e existe algumas seitas que dizem não, usar roupa vermelha é pecado. Cuidado com as heresias. Isto é um falso ensino, tá bom? Vamos adiante. Doutrina divina, doutrina humana. A doutrina humana, existem muitas aí. A outra doutrina é doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4. Olha só, existem 3 tipos de doutrina hoje na face da terra. Por isso é importante, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus para não sermos enganados pelas heresias. O cristão, a pessoa que não lê a Bíblia, preste muita atenção, ela é enganada muito fácil por qualquer heresia. Aí vem uma pessoa falando alguma coisa para ela e ela já acredita, mas quando nós ouvimos alguém dizendo alguma coisa, devemos comparar com a palavra de Deus. Se a doutrina divina, ela é divina, ela vai estar enquadrada dentro da palavra de Deus. Existe a doutrina de Deus, que é a palavra do Senhor, a doutrina humana, e agora a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, eu quero ler juntamente com os irmãos aqui, para os irmãos verem como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, vamos ver? Você pode acompanhar aí na tua casa,
Nós vamos lendo aí, você vai marcando, porque talvez alguém aí vai chegar com uma doutrina humana, ou até uma doutrina demoníaca, e você vai estar já preparado, através do conhecimento, e vai resistir essa falsa doutrina, esta heresia. Heresia é uma falsa doutrina. Irmãos, doutrina de demônios existe hoje? Existe sim. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, presta atenção, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Preste atenção. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Verso 1 fala aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só quantas pessoas aí têm caído no laço do inimigo. Então existe a doutrina divina, que é a palavra de Deus, a doutrina humana, que são regras que os homens colocam fora da palavra de Deus, e existe agora a doutrina de demônios. Quantas doutrinas aí que estão totalmente fora da palavra de Deus. E tem muitas pessoas, por não conhecerem a palavra do Senhor, os espíritos demoníacos estão enganando essas pessoas, levando as pessoas a cometerem atrocidades, pensando que vão receber alguma coisa. Existe a doutrina divina, existe a doutrina humana e existe a doutrina de demônios, e nós devemos cuidar para não cair nesses enganos, nessas falsas instruções. Por isso, você que está acompanhando esta live, através da rádio, através da página, você que está me acompanhando agora, preste atenção aonde você está congregando. Isto é importante. Isso mesmo. Talvez você está congregando num lugar aonde eles estão ensinando regras humanas. Talvez você está participando num lugar aonde eles podem até estar ensinando doutrinas de demônios. Toda palavra, quando sai da boca de um homem, ela tem que ser conferida, examinada nas Sagradas Escrituras. Se alguém falar alguma coisa para você, olha na Bíblia Sagrada e vê se realmente o que ele está mandando você fazer está dentro da Bíblia Sagrada. Isto nós devemos conhecer. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas nessa noite, Deus traz uma grande alerta para mim e para você. Cuidado com as heresias, os falsos ensinos. O diabo tem levantado falsos mestres para trazer falsos ensinos. Para quê? Para levar o povo para o inferno. Jesus não quer que você vá para o inferno, e sim para um novo céu e a nova terra. Olha só, por que estudar as falsas doutrinas, as heresias? Por que estudar presbítero Josemar? Para defesa própria. Isto mesmo. Como é que eu e você vamos nos defender de uma falsa doutrina se nós não conhecemos as heresias? Devemos conhecer em primeiro lugar a palavra de Deus. O cristão deve conhecer a palavra de Deus. Quantos cristãos hoje não conhecem a palavra de Deus? Pede para ele aonde está os 10 mandamentos e muitas vezes ele não sabe onde está. Como você vai se defender do inimigo se você não conhece a palavra de Deus? Jesus Cristo, Mateus capítulo 4. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou Jesus, ele se defendeu com a palavra. Se você estudar Mateus capítulo 4, você vai ver que o diabo pegou passagens de Salmo 91 para tentar Jesus. E o que Jesus fez? Foi lá em Deuteronômio e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o primeiro motivo para nós aí estudarmos as falsas doutrinas, as heresias, é para se defender dos laços do inimigo, das falsas doutrinas, para defesa própria. Olha só, é preciso saber o que os diferentes grupos ensinam para refutá-los biblicamente. Várias entidades religiosas
treinam seus adeptos a ir de porta em porta a procurar elementos para sua organização. Algumas são especializadas a trabalhar com evangélicos, principalmente os novos convertidos. Preste muita atenção. Existem hoje, na atualidade, algumas seitas, alguns grupos de pessoas que eles são especializados até trabalhar com novos convertidos, para trabalhar, para enganar os novos convertidos. Aí a pessoa entra na igreja, aceita Jesus Cristo, ela é uma nova convertida, né? Ela está começando a caminhada cristã. Talvez ela não lê a Bíblia. Aí existem grupos especializados hoje em dia para ir de porta em porta e enganar as pessoas. Imagina agora esta pessoa chegar na porta sua e você não conhecer a palavra de Deus. Como é que você vai se defender? Eu trago aqui um alerta para você que já não lê mais a Bíblia. Eu trago aqui um alerta para você que já não examina as Sagradas Escrituras. É tempo de você voltar a meditar na palavra de Deus. Nós vivemos diante hoje, amigo que me ouve, irmão que me ouve, nós vivemos hoje diante de uma geração que já não lê mais a palavra de Deus. E aí, quando aparece um vento de doutrina, ela já começa a acreditar. Por quê? Porque não está firmado na palavra de Deus. Olha só, preste atenção. Existem então várias entidades, né? Entidades aí que procuram trabalhar com novos convertidos, enganando eles, ensinando falsos ensinos. Por isso aí, você que é pastor também, aí já fica um recado para você, principalmente com os novos convertidos, né? Devemos levar eles a conhecer muito a palavra de Deus, para que eles não sejam enganados pelas falsas doutrinas. Então aqui nós vimos aqui, algumas são especializadas a trabalhar com evangélicos, principalmente os novos convertidos. Os cristãos devem conhecer os ensinos de forma que não sejam enganados por heresias baratas e sem fundamentos bíblicos consistentes. Devemos conhecê-los de formas a termos condições de refutá-los. O cristão deve conhecer a palavra de Deus de uma forma tão grande que se alguém chegar com um ensinamento falso para ele, ele vai conseguir, mediante a palavra de Deus, refutar este ensino que está fora da palavra de Deus. Agora, alguns não lêem a Bíblia, aí vem uma falsa doutrina ali e ele já começa a acreditar, porque ele não consegue se defender. Como eu vou me defender, irmão Josemar, das heresias, dos falsos ensinos? Conhecendo a palavra de Deus. O inimigo, ele conhece as pessoas. O inimigo, ele anda rodeando, procurando quem possa tragar. Agora imagina, o novo convertido ou o cristão ficou aí um mês sem ler a Bíblia Sagrada. O que vai acontecer? O diabo está vendo que ele não está lendo a Bíblia Sagrada, aí o diabo prepara esse grupo especializado em enganar os novos convertidos ou os cristãos que não lêem a Bíblia e manda lá na casa dele. Aí o povo começa a trazer um falso ensino e ele acaba caindo nesse falso ensino porque não lê a Bíblia Sagrada. Tome muito cuidado, se você não lê a Bíblia Sagrada, comece a ler a Bíblia, comece a examinar as Sagradas Escrituras para você saber o que é doutrina divina, o que é regra humana e o que é doutrina de demônio. O cristão, o ser humano, deve examinar as Sagradas Escrituras. O meu objetivo nesta noite é levar você a examinar as Sagradas Escrituras para se defender das falsas heresias, dos falsos ensinos, que vai levar muitos para a perdição. Olha só, então, Tito 1:9, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou para Tito? Tito, um pastor jovem ainda, que cuidava ali de uma igreja na cidade ali em Creta. Olha só, Tito 1:9, eu quero ler aqui. Então, por que estudar as heresias, as falsas doutrinas? Para se defender. Como eu vou me defender de um falso ensino se eu não conheço a palavra de Deus? Aí, talvez o pregador venha lá de longe. Se ele falar
algo fora da palavra de Deus. Quem examina as Sagradas Escrituras, ele não vai ser enganado não, ele não vai cair não. Aí, porque eu não sei se você já percebeu já, mas tem um grupo aí, o grupo do nada a ver. Aí ele vem na igreja aí e fala: não, meus amados irmãos, tem nada a ver, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas o que o apóstolo Paulo falou? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a pessoa que conhece a Bíblia Sagrada já vai entrar com essa palavra e vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não convém a um servo de Deus, a uma serva de Deus fazer. Por isso o cristão deve estar firmado na palavra do Senhor Jesus. Olha só, vamos adiante aí. Então, olha só o que o apóstolo Paulo falou para Tito. Tito capítulo 1, verso 9 diz assim: ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Olha só, o apóstolo Paulo aqui falando para Tito, né? Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então o apóstolo Paulo está falando para Tito: Tito, seja apegado à palavra, porque se alguém contradizer esta palavra, você vai ter como se defender e como refutar este ensino falso. Olha só, então existe a doutrina divina, a doutrina humana, que são regras, preceitos humanos, e existe doutrinas de demônios. Nós vimos na Bíblia Sagrada e você pode aí marcar aí, para você não ser enganado por falsas doutrinas. Olha só, então existem várias doutrinas aí, né? Várias doutrinas falsas. Exemplos de falsas doutrinas. Me diz aí, presbítero Josemar, um exemplo aí de falsa doutrina. Crença que todos os caminhos levam a Deus. Você já percebeu já que muitos dizem aí que todos os caminhos levam a Deus? Isto é uma falsa doutrina. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Não é desta maneira. Olha só, então tem alguns que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Existe uma seita que fala assim: não, qualquer caminho leva a Deus. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia então? Mateus capítulo 7, verso 13. Mateus capítulo 7, verso 13. Por isso é importante, irmãos, amigo que me ouve, conhecer a palavra de Deus. Aqui nós estamos defendendo a sã doutrina, aqui nós ensinamos a verdade. O nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é te alertar de um falso ensino. Isto mesmo. Existe a crença que todos os caminhos levam a Deus. Será que é isto mesmo? Mateus capítulo 7, verso 13 diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que encontram. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus contradizendo esta crença que todos os caminhos levam a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus, só tem um caminho que leva a Deus. Que caminho é? O caminho estreito. Jesus disse que só tem dois caminhos. Ou você entra pelo caminho estreito que vai para a vida eterna, ou você entra pelo caminho largo que vai para a destruição eterna. Quantos têm sido enganados por esta heresia? Todo caminho leva a Deus. Não, ou você entra pelo caminho estreito que vai te levar para a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho que nos garante a vida eterna. Não existe outros caminhos que nos levam até Deus. Só existe um caminho que nos leva a Deus, e é Jesus, a porta estreita. Existem algumas seitas, existem alguns ministérios, os ministérios da porta larga, né? Eles costumam dizer: não, qualquer caminho leva a Deus, entra por aqui. A porta larga, o caminho que leva para Deus, para você entender, é o caminho estreito que nós, como seguidores de Cristo, vamos renunciar muitas coisas nesta terra.
Então, aí já está. Talvez você estava se perguntando, irmão Josemar, existe a doutrina divina, existe a doutrina humana, existe a doutrina de demônios e existe as falsas doutrinas. Talvez você estava se perguntando sobre algumas falsas doutrinas. E aqui está o primeiro exemplo aqui de uma falsa doutrina. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Talvez até agora alguém tenha te enganado, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Talvez alguém tenha te enganado que da maneira que você está, você vai chegar no céu. Não é assim não. Existe um processo que devemos passar para alcançar a salvação. Então, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, fala que existem apenas 2 caminhos, e somente um leva para a vida eterna. O outro, já sabemos aonde vai dar, destruição eterna. Olha só, existe a crença que nega a existência do inferno. Isso mesmo, existe uma crença aí que nega a existência do inferno. Talvez você já tenha muitos ouvido falar aí que o inferno não existe. E vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Talvez você está num lugar aonde dizem que não existe inferno. Aí, por muitos acreditar que não existe inferno, eles andam de qualquer maneira. Aí morre fora dos mandamentos do Senhor. E aí vai para este lugar de tormento. O diabo quer isto mesmo. O diabo quer que você acredite que todos os caminhos levam a Deus. E o diabo quer que eu e você venhamos acreditar que não existe inferno. O diabo não quer que você acredite que existe um lago de fogo onde pessoas vão passar a eternidade. O diabo não quer que você acredite nisso. Porque sabe de uma coisa? O diabo, ele pecou, isto, desobedecendo a Deus. O diabo, Deus tirou ele do céu. Deus expulsou o diabo do céu, o diabo caiu na terra e Deus trouxe uma sentença para o diabo e a terceira parte dos anjos que acompanhou ele. Qual é a sentença para Lúcifer? Aquele que enganou a terça parte dos anjos e caiu na terra. Qual era a sentença para ele? Uma eternidade num lago de fogo. O diabo não quer ir sozinho para este lugar e quer levar muitas pessoas para lá. Por isso, toma cuidado. Não é todos os caminhos que levam a Deus. E também existe a crença que nega a existência do inferno e a imortalidade da alma. O ser humano, ele tem a alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Existem algumas religiões aí, existem algumas seitas que negam a imortalidade da alma. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Tricotomia. Isso mesmo. Vamos ver aí. Mateus 10 e 28, para você ver aí. Se alguém falar para você que todos os caminhos levam a Deus, manda ele ler Mateus 7, 13 e 14. Se alguém falar para você que não existe o inferno e ele não acredita na imortalidade da alma, manda ele ler Mateus 10 e 28. E eu quero compartilhar com você nesta noite. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, verso 28, diz assim: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus falando. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Viu aí na Bíblia Sagrada? Olha só, Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus dizendo ali para aquele povo: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A Bíblia é bem clara aqui em dizer sobre o inferno e sobre a alma. Talvez até agora alguém tenha te enganado dizendo que não tem inferno. Existem seitas que diz que o inferno não existe. Morreu e tudo acabou. Não é assim, amigo. Não é assim. Depois da morte, o homem tem 2 destinos. Outra hora eu vou trazer sobre isso aí, o destino final das almas. Hoje nós estamos falando sobre heresia. Então, depois da morte, o ser humano tem 2 destinos. Ou é o céu, ou é o inferno. E muitos
acreditam que não existe inferno e muitos acreditam que depois da morte tudo acabou. Mas não é assim a palavra do Senhor nos diz. Então, olha só, muitos dizem, morreu, acabou. Eu também quero complementar aqui, completar aqui dizendo que em Daniel capítulo 12, olha só, verso 2, olha o que a Bíblia nos diz. Olha o que a Bíblia nos diz, por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Eu até já recebi mensagem no celular de pessoas dizendo para mim que não existe o inferno. Mas eu acredito no céu e também acredito no inferno. E por conhecer a palavra de Deus, não caí nesta heresia. Olha só, aí esta pessoa até me disse que não existe o inferno. Aí eu tirei uma foto aí na minha Bíblia e mandei para ela, falei, talvez você esteja num lugar onde eles estão te ensinando errado, mas biblicamente existe o inferno e depois da morte o ser humano vai comparecer em algum lugar, ou no paraíso ou num lugar de tormento. Olha só, Daniel capítulo 12, verso 2 também, amigo que me acompanha, olha só. Talvez muitos falam, morreu, tudo acabou, não existe inferno. Olha só, Daniel, livro de Daniel, você pode achar na tua Bíblia aí, capítulo 12, verso 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel dizendo aqui que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e muitos vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Aqueles que morreram com Jesus Cristo vai ressuscitar para a vida eterna e aqueles que morreram sem Jesus vai ali ressuscitar para a vergonha e o horror eterno. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Marcos 9:42 também, para nós já irmos adiante. Hoje o ensino é sobre heresias, falsas doutrinas. Olha só, vamos adiante aí. Marcos 9:42. Marcos 9:42, olha só o que diz a palavra de Deus. Hoje aí, a noite é sobre falso ensino. Talvez você entrou agora, talvez você está nos acompanhando através da 95.7 Rádio Shekinah. O ensinamento de hoje é sobre as falsas doutrinas, as heresias. Olha só, Marcos capítulo 9, verso 42. Marcos 9:42, olha só Jesus falando. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha só, e se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijada do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Evangelho de Marcos, segundo Marcos escreveu, capítulo 9, verso 42, aqui Jesus falando sobre os tropeços. Jesus falou, se o teu braço te faz pecar, se a tua mão, ou se o teu pé te faz pecar, Jesus estava dizendo assim, tudo aquilo que te faz tropeçar, tira da sua vida. Ah, irmão Josemar, eu não consigo me controlar com o celular. É um tropeço para você? Você não consegue dominar o celular? Tira esse tropeço da tua vida. Melhor é você entrar, aleluia, no céu. Como disse aqui Jesus aqui, faltando alguma coisa do que você entrar ter essa coisa e ir para o lago de fogo. Jesus, se você ler os evangelhos, Jesus é bem claro em dizer sobre o inferno e sobre a imortalidade da alma. Isto mesmo. Então, por que estudar as doutrinas, as falsas heresias, irmão Josemar? Para se defender. E isto, todas as pessoas têm o direito
de professar as religiões da sua escolha. A tolerância religiosa é extensiva a todos. Isso não significa, porém, que todas as religiões sejam boas. Todo ser humano, ele pode escolher que caminho seguir. Todo ser humano, ele pode escolher que religião seguir. É direito. O homem recebeu livre-arbítrio. Eu posso escolher que caminho seguir. Jesus não vai interromper na minha escolha, Jesus não vai interromper na sua escolha. Só que uma coisa é certa, não é todas as religiões que são boas. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Talvez você está num lugar que para você é bom, mas não significa que esta religião é boa e vai te levar para o céu. Talvez neste lugar tem falsas doutrinas, falsos ensinos de demônios, regras humanas que estão fora da palavra de Deus. Então, aqui todos podem escolher. Isto mesmo, você que está me vendo, você pode escolher que caminho seguir. Só que eu te deixo algo da parte de Deus. Existe uma eternidade. E as nossas obras aqui na terra, as nossas escolhas aqui na terra, vai definir o destino a qual teremos na eternidade. Isto mesmo. Irmão Josemar, eu quero escolher viver neste local. Você pode escolher. Só que Jesus está te alertando que existem falsos ensinos, falsas doutrinas, e você deve tomar muito cuidado. Se você está num lugar desse, saia. Ninguém vai obrigar você a sair. Só que como servos de Deus, nós vamos te alertar que você pode estar num lugar aonde, após o segundo casamento, aonde as pessoas aí estão no quarto, quinto casamento, estão vivendo de qualquer maneira. Talvez você está num lugar aonde eles permitem todo tipo de vaidade. Talvez você gosta disso. Claro, a carne gosta das coisas desta terra. Mas eu digo para você, vai valer a pena você desperdiçar a chance de viver uma eternidade com Deus? Não vai valer a pena. Então aqui, a tolerância religiosa é extensiva a todos. Isso não significa, porém, que todas as religiões sejam boas. O Mestre Jesus deixou claro que não aceita a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Ele ensinou apenas 2 caminhos: o estreito, que conduz à vida eterna, e o largo e espaçoso, que conduz à destruição. Então, você escolhe que caminho seguir, mas tenha ciência disso, que o caminho que você escolheu hoje vai te levar para um destino, céu ou inferno. Muitos lugares já não pregam mais, muitos têm medo de trazer esta mensagem, mas aqui nós trazemos a palavra de Deus para que você possa conhecer os 2 lugares que você quer passar a eternidade. Heresias. Primeiro motivo, então, para estudar as heresias é para se defender. Segundo motivo, por que estudar as heresias, irmão Josemar? Por que estudar as falsas doutrinas? Para fazer notório a verdade. Quanto mais você estudar as heresias, mais você vai poder fazer notório a verdade. Olha só, conhecendo o erro dos hereges, teremos condições de apresentar as verdades aos que necessitam. Pessoas sinceras que estão aguardando uma palavra para mudarem de vida, se libertarem e conhecerem a palavra de Deus. O diabo, para enganar as pessoas, ele se disfarça de anjo de luz. Você sabia disso? O diabo, para enganar as pessoas, ele se disfarça de anjo de luz. Eu sempre gosto de dizer aqui, nas minhas ministrações, que o diabo não vai aparecer como um dragão cuspindo fogo, não. Não, o diabo ele é esperto. Ele não vai aparecer como aquilo que você vê nos filmes, como um dragão cuspindo fogo, não. O diabo, ele se disfarça para enganar as pessoas. Uma das artimanhas do diabo é o disfarce. Isso mesmo, o diabo se transforma num anjo de luz para enganar as pessoas. Olha só, está na Bíblia, irmão Lucemar? Está na Bíblia, vamos lá? Vamos encontrar na Bíblia?
2 Coríntios aí, capítulo 11. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 11. O diabo, para enganar as pessoas, para trazer uma falsa doutrina, ele se transforma até no anjo de luz para enganar pessoas aí. Tem muitos aí, tem visto anjo aí, só que nem todo anjo de luz é bom. Preste atenção, nem todo anjo de luz é bom. Lúcifer significa, portador da luz, anjo de luz, e Lúcifer, ele se transforma num anjo de luz e tem enganado muitas pessoas. Olha só, 2 Coríntios aí, vamos na Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler com você nesta noite. Nem todo anjo aí que o povo está vendo é anjo de Deus, hein? Tem que cuidar aí com o anjo que você tem visto aí. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Eu quero começar do verso 3 aqui e você pode prestar muita atenção. 2 Coríntios 11, 3. O apóstolo Paulo dizendo desta maneira: irmãos, temo que assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. O apóstolo Paulo aqui dizendo aos irmãos de Coríntios que ele estava temendo que o mesmo que enganou Eva dentro do jardim do Éden, no estado original, ele estava temendo que a antiga serpente viesse enganar os irmãos lá de Corinto. Olha só, agora 2 Coríntios capítulo 11, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha aí na tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. O diabo se transforma num anjo de luz. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo: portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçam. Olha só, em ministros de justiça, a fim deles serem conforme as suas obras. O diabo, ele é especialista em enganar. Para o diabo enganar, então, ele não vai aparecer de qualquer maneira. Para o diabo enganar, ele pode até aparecer disfarçado, olha só, como um pastor. Por isso toma cuidado com os ensinamentos desse pastor aí. Talvez usa terno, usa gravato, fala bem, prega bem. Só que o diabo, ele é especialista em enganar. O diabo se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14 nos diz a palavra do Senhor. Olha só também, Mateus 7,15, eu quero ler com você nesta noite. É uma noite de conhecermos a palavra de Deus. Mateus 7,15. Hoje o tema é heresia. Cuidado com os falsos ensinos. Para o diabo trazer os falsos ensinos, ele vai se disfarçar de várias maneiras. Olha só, Mateus capítulo 7, verso 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Jesus Cristo aqui, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo no Sermão da Montanha aqui, no capítulo 7, no verso 15, Jesus fala sobre os falsos profetas. Jesus falando, cuidado com os falsos profetas que apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Quantos hoje têm aparecido aí se disfarçado de ovelha? Se disfarça aí, diz que é cristão, diz que é pastor, mas está no segundo casamento, diz que é cristão, mas anda bebendo.
Diz que é cristão, mas vive andando fora da palavra de Deus. Toma cuidado aí, hein? Diz que é pastor de igreja aí, mas está no quarto casamento. Diz que é pastor de igreja aí, mas anda tomando. Vai aparecer como ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Esses falsos profetas vai trazer uma profecia falsa. Esses falsos profetas, eles têm, a mensagem deles não tem nada a ver. A mensagem dele é só prosperidade. Sim, que Deus venha te abençoar grandemente. Mas geralmente você nunca vai ver um falso profeta trazendo uma mensagem de arrependimento. Não, ele só prega prosperidade. Ele só prega que você vai vencer. Ele não prega dificuldade. Cuidado com aqueles que aparecem vestidos de ovelha. Cuidado. A partir de hoje, quando um pastor for pregar a palavra, quando um ministro for pregar a palavra, sabe o que você vai fazer? Quando alguém for falar para você da palavra, examina na Bíblia Sagrada. Fala para ele, me mostra dentro da Bíblia que eu quero ver se isso é verdade. Conheça a Bíblia Sagrada, conheça a palavra de Deus. Conhecer as falsas doutrinas é importante. Por quê? Para nós nos defender. Jesus falou que eles vão aparecer como ovelhas, mas por dentro vão aparecer disfarçados. Aí tá, o diabo se disfarça, e se disfarça muito bem. O diabo, ele até pode trazer algumas coisas aí da palavra de Deus, mas ele consegue enganar, e tem enganado a muitos. Olha só, então Atos 20, vamos ver Atos 20 também. Atos 20, o horário aí tem passado 8h52, para você que está nos acompanhando através da rádio. Atos, vamos ver Atos. Hoje é sobre heresia. Cuidado, se você está no lugar aí, se você está no ministério, onde permite o segundo casamento, onde permite todo tipo de vaidade, sai deste lugar, porque este pastor não te ama e é um falso profeta. Quem é o falso profeta? Aquele que prega coisas que não estão fundamentadas dentro da palavra de Deus. Atos capítulo 20, vamos ver. Talvez esta palavra vai, aleluias, para muitos vai agradar, mas talvez para muitos essa palavra não vai agradar. Mas a mensagem de hoje é para alertar alguém que o diabo está tentando te enganar. O diabo está tentando usar aí falsas doutrinas para te enganar. Mas Jesus me traz nesta noite para te dizer: examine a Bíblia Sagrada e vai pela palavra de Deus. Cuidado, existe a palavra de Deus, doutrina divina, existe a doutrina humana e existe doutrina de demônios. E muitos têm sido enganados, hein? Porque não conhecem a palavra de Deus. A importância do cristão conhecer a palavra de Deus. Atos 20, verso 28 diz assim, olha só. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, do qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, o apóstolo Paulo falando, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O apóstolo Paulo dizendo aqui: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como os bispos. Olha só, então o apóstolo Paulo trazendo um ensinamento aqui. O apóstolo Paulo aqui, ele sabia que depois da partida dele ia se levantar falsos profetas, e por isso o apóstolo Paulo, ele trazia muito conhecimento para o povo, para a igreja, para que eles não viessem ser enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Olha só, então, existem os falsos profetas, e nós devemos cuidar com os falsos profetas, com as heresias. Para terminar nesta noite aqui, eu quero ler aqui, mas alguns assuntos aqui. Olha só,
Heresia vem do grego aireses e significa falsa doutrina. Como identificar uma falsa doutrina, presbítero Josemar? Comparando o ensino com a palavra de Deus. Como identificar uma falsa doutrina? Comparando com a palavra de Deus. Se esse ensino não está de acordo com a palavra de Deus, é uma falsa doutrina. Preste atenção. Olha só. Houve aí, eu creio que é de conhecimentos de muitos aí, este ensino. Em 1859, foi publicado a Teoria da Evolução Biológica por Charles Darwin, contradizendo a palavra de Deus, Gênesis 1:1. Quem já ouviu aí essa teoria da evolução biológica? Foi publicado, né? Charles Darwin aí, ele diz que houve a evolução biológica. Isto, quantos hoje acreditam que houve o Big Bang, uma grande explosão e o mundo foi criado? A ciência fala assim, mas o que diz a palavra de Deus? Como eu vou reconhecer, como eu vou identificar uma falsa doutrina? Comparando com a palavra de Deus. A ciência fala na teoria do Big Bang, mas a Bíblia fala Gênesis 1:1. O que a Bíblia fala Gênesis 1:1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, como identificar uma falsa doutrina? Comparando ela com a palavra de Deus. A teoria do Big Bang, a teoria da evolução biológica, é uma teoria que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver. Então, nós cristãos sabemos que Deus criou os céus e a terra. Não houve uma explosão e o universo foi criado. Não foi desta maneira. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora, se uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ela vai acreditar nessa teoria, pensando aí que houve uma explosão mesmo aí, né? Desde a escola, ele já começa a introduzir esta mentalidade, querendo tirar, aleluias, a criação da mão de Deus. Na escola ensina isso, né? Não, houve a evolução biológica. Não houve evolução biológica. Deus criou a terra, Deus criou o ser humano. Nós somos criação de Deus. Então, vamos aí cuidar, né? Cuidar com as heresias. A Bíblia prevê o surgimento e a evolução das heresias como o sinal dos fins dos tempos. Estamos nos fins dos tempos e muitas falsas doutrinas têm surgido e você deve tomar cuidado. 3 tipos de doutrina: doutrina divina, doutrina humana e doutrina demoníaca. Para mim encerrar nesta noite, e já quero orar juntamente com você, eu quero ler Mateus 24 e 24. Se você ler Mateus 24 e 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que Jesus disse. Mateus 24 e 24, preste atenção. Porque surgirão falsos cristos. Quantos falsos cristos têm aparecido hoje? Muitos têm se levantado aí dizendo que é Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo já veio na terra há mais de 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitou. Então tem surgido falsos cristos aí, dizendo que é Cristo. Olha só, e aí tem mais. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Quantos falsos profetas, pastores, quantos falsos cristos aí têm aparecido aí? E, se possível, vai enganar até os próprios eleitos. Quantos eleitos de Deus que antes eles estavam dentro de uma casa, dentro de um ministério que pregava a verdade, mas hoje o inimigo, o anticristo, já enganou ele. O espírito do anticristo já está no mundo, enganando a muitos. Quantos hoje que ele sabia que muitas coisas é pecado, ele sabia, mas hoje ele já pensa que já não tem mais nada a ver.
Muitos aí falam, não, hoje é século 21, todas as coisas mudou. Sim, o tempo passou, muitas coisas mudaram, mas eu quero te dizer, amigo que me ouve aí, a palavra de Deus não mudou e jamais vai mudar. E se for possível, o anticristo vai enganar os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que já nasceram da água e do Espírito. Sim, se for possível, o anticristo, o falso profeta, ele vai enganar os eleitos. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Tem surgido muitos falsos ensinos. Cuidado, preste atenção. Tudo que você ouvir, compara com a palavra de Deus. Não seja um daqueles que o inimigo vai te enganar. Não seja um. Não seja esse que o inimigo vai vir com a falsa doutrina. Cuidado. Já existe aí algumas igrejas aí, ministérios, existem alguns ministérios aí que já tem aí lançado heresias, dizendo que Deus só quer o coração. Você já ouviu isso? Tem aí, pastor que fala que Deus só quer o coração. Irmão, Deus nos quer por completo, Deus nos quer andando em santidade. O que diz Hebreus 13:14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem algumas seitas aí que você vai nela, né? Muitos seguidores vão lá e pode andar de qualquer maneira. Eu digo para você, vem começar. Só que a partir do momento que nós decidimos ser seguidores de Jesus Cristo, devemos mudar o modo de vestir, o modo de falar, o modo de comportar. E existe algumas seitas aí que você vai e elas não cobram transformação de vida. O evangelho, ele é transformador. Jesus veio para perdoar pecado e transformar as nossas vidas. Cuidado com esse ensino aí, com essa falsa doutrina aí. Deus só quer o coração. Toma cuidado. Se você está num lugar desse, eu aconselho você sair. Deus não quer só o teu coração. Deus te quer por completo. Deus quer que você mude o teu modo de falar. Deus quer que você mude o teu modo de agir. Deus quer que você ande em santidade. E tem muitos ministérios que você já não precisa andar em santidade. Tem muitos ministérios que a pessoa que congrega neste lugar, você não sabe se ela é do mundo ou se ela é de Cristo. Tem que haver uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Diferença no falar, diferença no agir. 2 Reis capítulo 4, verso 8, verso 9 ali, nós vamos ver que quando Eliseu passou e estava sendo observada pela sunamita, ela disse para o seu esposo, eis que este é um homem de Deus. Por que a sunamita viu que Eliseu era um homem de Deus? Porque ele andava diferente. Hoje tem muitos aí que estão andando de qualquer maneira, e estão pensando aí que esse caminho vai levar a Deus. Não, não vai levar a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, o caminho estreito. Heresias é o tema desta noite. Eu deixo esta pequena mensagem para você. Vamos trazer mais ensino. Se você tem alguma dúvida aí, irmão Josemar, eu estou com dúvida. Beber é pecado? Nós sabemos que é pecado. Irmão Josemar, tem certas coisas aqui que eu estou fazendo aqui e eu estou com dúvida. É pecado? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários. Nós vamos responder dentro da Bíblia Sagrada se é pecado ou não é pecado. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo de jugo de homem. Tem coisas sim que estão dentro da Bíblia Sagrada e vamos obedecer. Isso é para a nossa salvação. A salvação, claro que Jesus disse que não é pelas obras, mas as nossas obras perante o tribunal de Cristo e no juízo final vai testificar quem nós éramos aqui na terra. Heresia, cuidado com os falsos ensinos. Se você ouvir a partir de hoje alguém dizendo Deus só quer o coração, qualquer caminho leva a Deus. Se você ouvir dizendo que não existe inferno, alguém dizendo, tem muitos aí que nem acreditam no Espírito Santo. Uma das maravilhosas coisas que nós recebemos, o nosso amigo Espírito Santo. Existem lugares que pregam que o Espírito Santo, eles não acreditam. Existem alguns lugares que eles não acreditam em Jesus. Para eles, Jesus Cristo era apenas um profeta.
Jesus Cristo não é apenas um profeta, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? O nosso irmão Cauã aqui, ele vai pôr um louvor, e logo após este louvor, nós vamos aí voltar com uma oração. Deus abençoe o nosso irmão Cauã, né? Ele está aqui nos estúdios aqui, ali atrás das câmeras. Deus abençoe a vossa vida. O estudo de hoje é heresias. Logo após o louvor, eu volto para orar juntamente com você. Sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Deus abençoe, amados irmãos. Voltamos aqui para orar juntamente com você. Hoje o tema foi sobre heresia. Heresia. Existem muitas falsas doutrinas, existem muitas pessoas sendo enganadas por essas falsas doutrinas. Até esses dias aí apareceu aí alguns dizendo que Jesus ia voltar no Dia dos Pais. Talvez você mesmo já viu essa notícia. Irmãos, Jesus não deixou dia especificado para a sua volta.
E quantos alguém aparece dizendo Jesus Cristo vai voltar tal dia e ele acredita? Não, Jesus Cristo não deixou dia e nem hora. Isso mesmo. Olha só, Mateus 24:44 diz assim: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quantos tem surgido aí, quantos pastores aí, tem surgido, irmãos, na atualidade, amigo que me ouve, alguns dizendo, Jesus Cristo vai voltar tal dia, e Jesus não voltou. Até apareceu um caso aí, né, que uns apareceu aí dizendo que Jesus Cristo ia voltar no dia dos pais, aconteceu o dia dos pais e Jesus não voltou. Por quê? Porque Jesus não deixou a hora dita que ele vai voltar. Nós devemos andar preparado. Para Jesus voltar, ele pode voltar a qualquer momento, só que ele não deixou hora. Então, se alguém dizer para você, não, Jesus vai voltar tal dia, não acredita. A Bíblia é clara em dizer que Jesus não deixou hora, ele só disse, eu vou voltar. A qualquer momento Jesus pode voltar. O tema de hoje é heresia. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, nós vamos responder, nós vamos te ajudar. Se você está num lugar onde estão ensinando aí regras que não tem nada a ver com a palavra de Deus, sai deste lugar, nós te aconselhamos para a salvação da tua alma. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero trazer aqui uma série de mensagens. Aqui nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu vou trazer uma série de mensagens aqui. Na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas, eu estou aqui de novo. Vamos estar aqui de novo. E eu vou trazer outra mensagem para o teu crescimento espiritual. Você vai crescer na graça e no conhecimento. E o falso profeta, o falso pastor, não vai ter poder para te enganar. Isso mesmo. Vamos orar nesta noite? Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, pedir ao Espírito Santo para que não venha deixar a nossa mente ser cauterizada. Quantos jovens, quantas pessoas, irmãos, irmãs, diáconos, presbíteros, pastores, têm sido enganados pelos falsos profetas? Pessoas que antes andavam na verdade, já hoje se desviaram dos caminhos do Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por mais uma noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedida. Deus Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor, meu Deus, nos ajude, Senhor, a cada dia mais conhecermos a Tua Palavra. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, Senhor, meu Deus, a andar de acordo com a Tua Palavra. Meu Deus, não permita, Senhor, nenhum vento de doutrina nos afastar do caminho estreito. Meu Deus e meu Pai, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este amigo, por este jovem que nos acompanha através da rádio, que nos acompanha, Senhor, através desta transmissão, Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos orando nesta noite para que haja despertamento, Senhor. Meu Deus, traz despertamento para esta pessoa que está sendo enganada pelo falso profeta, pelo espírito do anticristo, Senhor. Meu Deus, que esta pessoa nesta noite, meu Deus, quando ela ouvir esta mensagem, ela possa, meu Deus, ser liberta, Senhor. A Tua palavra nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Unge a nossa mente, meu Deus e meu Pai. Não permita o inimigo ter poder contra a nossa vida, contra a nossa família. Eu oro, Senhor, pelos amigos que nos acompanham. Venha abençoar, meu Deus e meu Pai. Venha guardar cada amigo, Senhor. Se alguém está enfermo, venha curar. Se alguém está passando por problemas matrimoniais, venha ajudar. Se alguém está precisando de uma providência, Jeová Jireh, abençoa, meu Deus. Confirma as grandes vitórias. É o meu pedido nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amados irmãos, amigos que nos acompanham. Ficamos por aqui. Quarta-feira que vem, permitindo o Senhor, voltamos aí com este podcast aí, juntamente com você aí. Estarei quarta-feira que vem, permitindo o Senhor Jesus Cristo, defendendo a sã doutrina. Este é um programa da Igreja Pentecostal Jesus e a Salvação. Deus abençoe você. Semana que vem voltamos aqui com uma nova palavra revelada de Deus. Vamos trazer aqui mais conhecimento para você, para o inimigo não te enganar. Deus te abençoe, ficamos por aqui.